Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 3 de maio de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e os ucranianos atacaram uma refinaria aqui em Belgorod, mais uma refinaria sendo atacada pelos ucranianos de ontem para hoje. Teve um incêndio também em Moscou, mas esse daí a gente não sabe, pode ter sido um acidente lá, mas foi um incêndio grande numa fábrica que inclusive tem equipamento militar. E teve explosão secundária. Eu acho que alguma coisa deu muito errado ali em Moscou, hein? O pessoal está se perguntando se realmente a melhor coisa para a Ucrânia é atingir refinaria. Se não seria melhor atingir, por exemplo, depósitos de munição, postos militares, esse tipo de coisa. A gente vai ver que não, né? Realmente a refinaria é o mais importante, porque o caminho mais rápido para a Ucrânia ganhar essa guerra é o econômico, né? Uma guerra, quando vira de longo prazo, os aspectos técnicos, táticos acabam se tornando secundários, né? Você precisa manter a economia, né? Então é o caminho mais rápido para fazer a Rússia desistir dessa guerra, é o econômico mesmo. Na linha de frente, nenhuma alteração significativa, os russos avançaram mais um pouco aqui em Kislivka, mas mais uma vez nenhuma alteração grande por aqui, né? Do ponto de vista diplomático, o David Cameron, o ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, esteve em Kiev hoje e, entre várias outras coisas, avisou que a Ucrânia está autorizada a usar as armas inglesas onde quer que eles queiram. Então, aparentemente, a Inglaterra está deixando claro que pode usar Storm Shadow contra o território russo, hein? Olha que coisa bacana. Tomara que isso se siga pela Alemanha e principalmente pelos Estados Unidos, né? O Lloyd Austin falou isso também, mas eu estava na dúvida ainda se ele falou para valer ou falou para, né, só para constar ali a coisa, né? E a Gazprom, a maior indústria de petróleo da Rússia, pela primeira vez na história, publicou um balanço negativo. Ela teve resultado primário negativo no último ano, né? Ou seja, realmente está doendo esse ataque ucraniano nas refinarias e as sanções dos Estados Unidos. Isso está fazendo diferença, as sanções dos Estados Unidos e do Ocidente como um todo, né? Realmente uma coisa muito positiva. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. As notícias foram sugeridas por Queria Ganhar Picanha, Levei Linguiça, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse vídeo, como eu expliquei para vocês, vai ser meio curtinho, porque agora eu já estou aqui na função da operação amanhã, e amanhã também vai ser curtinho o vídeo, e os próximos dias devem ser curtinho, mas semana que vem já vai estar tudo certo, já vou voltar 100% aqui com os vídeos de tamanho normal, né? Pois bem, em Moscou teve um grande incêndio aqui numa fábrica, parece que 2.500 metros quadrados, pegando fogo, o teto colapsou dentro dessa armazém aqui, dessa fábrica aqui. Parece que tem empregados ali dentro, ou seja, tem pessoas correndo risco ainda. Não se sabe exatamente o que causou esse incêndio aqui, mas é um prédio industrial e aparecem detonações secundárias. Tá vendo aqui, ó? Dá para ver as detonações secundárias aqui, ó, um monte de coisa detonando aqui. Ou seja, parece ser realmente uma fábrica de munição, talvez, ou algum depósito de alguma coisa. Algo importante pegou fogo ali em Moscou, né? De novo, pode ter sido um acidente isso, não tem nenhuma evidência de que tenha sido um ataque ucraniano, mas também pode ser uma sabotagem, né? Bom, isso daqui foi um ataque com drones feito numa refinaria no território de Belgorod. Então aqui a refinaria está aqui, dá para ver algumas instalações aqui da refinaria e um grande incêndio aqui que teria acontecido nessa refinaria em Belgorod, feito por drones ucranianos aqui de ontem para hoje, então mais uma refinaria sendo atingida, né? Isso tem levantado alguns questionamentos de algumas pessoas, né? O Intel Skizo, ele é um cara legal, não é Russet nem nada, mas ele está questionando aqui, né? Poxa, a refinaria de Ryazan, que a Ucrânia atingiu na última noite, bem dentro da Rússia, né? Eles passaram sobre vários depósitos de munição, várias áreas com transformadores, subestações, campos militares e muita infraestrutura militar dentro da Ucrânia ocupada e também dentro da Rússia. Não seria melhor atingir estes alvos ao invés de atingir a refinaria, né? Afinal, é lógico que petróleo é uma coisa importante no esforço de guerra,
Mas a Rússia tem muito petróleo, tem muita gasolina, né? É pouco provável você ver a Ucrânia acabando totalmente com a gasolina da Rússia e a guerra parando por falta de gasolina. Isso não vai acontecer, né? Mas como o Timofey Milovanov fala aqui, na verdade não é isso que a Ucrânia está visando, não é acabar com o combustível da Rússia. Isso não vai acontecer, né? A Rússia realmente produz muita gasolina. A questão é que a economia da Rússia é toda focada em exportação de petróleo e derivados de petróleo. E o que está acontecendo com esses ataques é justamente você destruir essa economia, essa capacidade russa de ter dinheiro para fazer essas coisas, né? A Rússia está com uma economia que está crescendo ainda, mas em função de gasto público, né? E gasto público, reserva, a Rússia tinha bastante reserva, mas reserva acaba rápido se você não tiver o que repor nisso daí. E o grande mecanismo de reposição da Rússia sempre foi petróleo. Petróleo que vendia para o mundo todo, é uma coisa que tem uma demanda enorme, tem um valor muito razoável. Então é isso que é a economia da Rússia. Então a Ucrânia está fazendo o correto. Não é que a Rússia vai ficar sem petróleo totalmente, mas a Rússia já está com dificuldade de exportar petróleo, de conseguir dinheiro dessa forma, né? E ele explica basicamente isso, tá? É uma thread grande, ele fala que não, realmente, se você olhar do ponto de vista militar, né, haveriam mecanismos, haveriam pontos que seriam melhores do ponto de vista militar para atrapalhar militarmente a Rússia nesse momento. Mas esses ataques ucranianos visam ganhar a guerra, né? Ou seja, não vão dificultar o avanço militar, pelo menos não no curto prazo, mas a guerra, toda guerra quando começa, ela é muito dependente de capacidade técnica, de quem tem mais tanque, quem tem mais isso, quem tem mais aquilo. Só que com o tempo que vai passando a guerra, cada vez mais ela se torna dependente da economia. O país tem dinheiro para bancar tudo isso que está acontecendo ali, porque os tanques começam a ser destruídos. Você tem que construir novos tanques. A munição começa a acabar, tem que produzir mais munição. Tudo isso custa dinheiro. O país que acabar o dinheiro primeiro perde a guerra, não tem jeito, né? E se fosse exclusivamente Ucrânia e Rússia, por mais que a Ucrânia esteja lutando valorosamente, a tendência seria a economia da Ucrânia não durar muito tempo, né? Mas com a ajuda ocidental, a coisa muda de figura. Quem fica em aperto agora é a Rússia. E o que a Ucrânia está fazendo com esses ataques é justamente dificultando esse aspecto econômico, né, da guerra russa. Mas, de qualquer forma, o Intel Esquizo aqui ele fala também que a Ucrânia começou a atingir outros alvos militares também. E, de fato, você lembra que ontem, né, a Ucrânia atingiu vários transformadores aqui entre Kursk e Oriol, né, várias subestações de energia elétrica aqui. É isso que ele está falando. Ou seja, o que eles fizeram foi justamente isso aqui. Teve várias estações ligadas a linhas férreas. As linhas férreas na Rússia são o grande vetor de transporte, o grande vetor de logística do exército russo sempre foi os trens, né? E muitos dos trens lá são elétricos, então você destruindo as estações elétricas ligadas à linha de trem, você consegue incapacitar esses trens de funcionar. E foi o que justamente a Ucrânia fez ontem, né? Conduziu um ataque com drones de longo alcance, em que atingiu várias subestações ao longo desta linha férrea que passa aqui, justamente entre Kursk e Oril, né? Então, com o ataque de ontem, a Ucrânia conseguiu atrasar a entrega de munição na linha de frente. Isso é um ataque mais de curto prazo, foi um ataque visando diminuir a força russa lá na linha de frente. Os russos estão fazendo uma grande ofensiva agora, estão querendo avançar muito lá na Ucrânia. A Ucrânia fez isso para prejudicar esse esforço russo, né? Mas o que eu digo para vocês é isso. Isso daqui, em tese, não contribui para a vitória completa. Por quê? Porque linha férrea é relativamente fácil de consertar, tem outras alternativas, tem outras linhas férreas. Então isso daqui vai atrasar a entrega de munição para a linha de frente? Vai. Mas vai impedir a munição de chegar na linha de frente? Não vai. Então o ponto mais sensível continua sendo as refinarias, é por isso que a Ucrânia continua atingindo as refinarias como foco, né? Bom, também teve, isso daqui foi uma posição dos russos ali em Orlívka. A gente chegou a mostrar esse ataque em Orlívka ontem, mas a gente não tinha muitas informações, só a coluna de fumaça subindo. Agora a gente já viu o que é aqui, ó. Era uma casa aqui, um galpão, onde estavam as tropas russas aqui, que foi atingido provavelmente por algum HIMARS, né? Orlívka é nessa região aqui, ó. Próximo de Donetsk, Donetsk fica aqui, Orlívka fica aqui.
Também teve uma grande explosão em Berdiansk, na fábrica Dormesh, que é usada pelos russos como uma base de reparo de equipamentos, né? Estão dizendo que isso daqui foi sabotagem, não foi ataque nem com ataques, nem com HIMARS, nem com nada. Foi sabotagem de ucranianos na região. Não sabemos, mas parece que teve várias explosões. Bombeiros e ambulâncias foram mandados para o lugar. A gente não tem imagem disso, mas aconteceu aqui em Berdiansk. Berdiansk, essa cidade aqui na Ucrânia, ocupada temporariamente pelos russos, né? Bom, falando sobre a linha de frente, os russos fizeram uma tentativa de avanço grande contra o Urozhaine nos últimos dias. A gente falou sobre isso, inclusive conseguiram avançar alguma coisa aqui nessa direção, né? O Urozhaine está aqui, então os russos conseguiram avançar aqui ao sul, nenhum grande avanço, mas avançaram alguma coisa aqui. E, mais uma vez, é um custo enorme, né? Esse vídeo aqui conta a quantidade de blindados russos destruídos nesse ataque contra o Urozhaine, que, mais uma vez, que deu errado, eles não chegaram a entrar na cidade. 42 equipamentos russos destruídos ali pelos ucranianos nos últimos dias, né? Bom, também teve aqui uma brincadeira aqui dos russos, mandando alguma coisa, chamando o Magyar de um palavrão homofóbico aqui. Magyar é um especialista de drones ucraniano que, lógico, incomoda muito os russos, né? Daí o pessoal não gosta. Tá o Magyar aqui mostrando as vezes que ele destruiu o equipamento russo com os drones dele, né? Só comendo pipoca ali e destruindo os equipamentos com o drone. Não é à toa que os russos ficam chateados com ele, né? Gostam de sacanear ele, né? Outra coisa impressionante foi essa destruição dos Buks, né? O Buk é uma defesa antiaérea russa. O Buk é uma defesa antiaérea russa, né? De mais curto alcance, mais de linha de frente, coisa e tal, mas funciona, ela derruba avião, derruba... Aliás, foi ela que derrubou aquele avião da Malaysia Airlines que ia de Amsterdã para Kuala Lumpur, foi derrubada com um Buk russo, né? Aqui está sendo usado na linha de frente, os ucranianos descobriram e usando drones. Aqui estão os russos tentando limpar aqui, acabar com o incêndio no Buk, mas não vai sobrar muita coisa, né? Acabou explodindo completamente ali o brinquedinho dos russos, né? Bom, a Astra Intel está trazendo uma boa notícia aqui, que no fronte de Kupiansk, né? Aqui no norte da Ucrânia, no norte da linha de frente, né? Nessa região aqui, Kupiansk está aqui, Sinkivka é o grande bastião ucraniano aqui, os russos tentam tomar Sinkivka já há um tempão e não conseguem, e a notícia boa que ela traz aqui pra gente é que parece que os ucranianos conseguiram tomar algumas posições russas na área de Liman-Pershi. Liman-Pershi é essa outra cidade aqui, que em tese está na área dos russos, né? Veja, não é que os ucranianos tomaram Liman-Pershi, não, tomaram algumas posições russas aqui na área de Liman-Pershi, mas pelo menos é uma mudança, né? Porque o que estava acontecendo era os russos saírem daqui e tentarem tomar Sinkivka, agora são os ucranianos fazendo o ataque aqui, né? Na linha de frente, parece que os russos avançaram mais um pouco na área de Ocheretny, isso é esperado, como a gente falou, eles ainda vão avançar aí até meados de maio, ainda vai ter avanço por ali, e fizeram pequenos progressos a oeste de Orlivka, na área de Chassivyar. No fronte de Zaporizhia não teve nenhuma mudança, as forças russas lançaram um único ataque para tentar tirar os ucranianos de Robotny, mas falharam nesse objetivo. Lembra que a gente falou sobre isso, né? Estavam dando Robotny como tomada pelos russos. Não, não é verdade. Enfim, mas fora isso, nenhuma grande mudança aqui, nenhuma grande alteração, né? Vendo aqui as cartas do Poulet-Volant, ele traz algum avanço aqui na área de Kotlyarivka, né? Aqui próximo de Kupiansk, na área de Kupiansk, mas também nada significativo, avanço pequeno por aqui, né? Em Ocheretny, mais um pouquinho, os russos avançaram mais um pouco aqui. Certamente os ucranianos já saíram desse pocket aqui, desse caldeirão aqui, né? A gente já tinha falado que ia ser necessário recuar aqui de Akerhelsi para essas posições defensivas aqui depois do rio. Aqui na área de Urozhaine, nenhuma mudança significativa, mas os ucranianos reposicionaram uma série de tropas aqui para garantir a melhor defesa aqui na região. E é isso daí, nenhuma outra mudança na linha de frente, né? No Instituto para Estudo da Guerra, o pessoal fala aqui sobre uma entrevista que foi dada por um oficial da inteligência ucraniana. O nome dele é
deputado Major-General Vadim Sikibitsky, ele deu uma entrevista para The Economist ontem, né, dia 2 de maio, em que ele falou que existem 3 grandes componentes que a Rússia está tentando usar neste momento para desestabilizar a Ucrânia, né? Eles são todos ligados, um depende do outro. Então, um deles é aproveitar a escassez ainda de recursos na linha de frente. A Ucrânia ainda está com falta de munição, falta de projétil de artilharia, falta de mão de obra, falta de um monte de coisa ali na linha de frente. Isso vai ser resolvido, os passos já foram dados para resolver isso daí, mas leva algum tempo, é aquilo que a gente falou, a expectativa é que maio seja um mês muito ruim para a Ucrânia. Em junho as coisas devem mudar, né? De qualquer forma, os russos estão muito focados em tentar avanços nesse meio tempo, sendo que principalmente o Putin quer obter vitórias antes do dia 9 de maio, que é o dia da vitória lá na Rússia, que é a parada militar e coisa e tal, e também porque ele vai fazer uma visita a Pequim no meio de maio. E essa visita em Pequim no meio de maio, o Putin quer levar vitórias na bagagem para poder tentar convencer o Xi Jinping a apoiar mais a Rússia, né? Esse é o segundo esforço, que é o esforço de informação e diplomático, né? O terceiro é o diplomático. Ou seja, está querendo isolar a Ucrânia, mostrar a Ucrânia como alguém que já perdeu a guerra e coisa e tal. Esse esforço, tanto de informação quanto diplomático, e o próprio esforço russo no campo de batalha são interligados, né? A Rússia quer conseguir avançar para poder dizer que, tá vendo, a Ucrânia não tem jeito, já perdeu e não sei o que lá, sendo que a verdade não é essa, né? A gente sabe que a situação ali é uma situação temporária, que vai ser revertida muito em breve e que não muda a guerra de forma geral, né? Enfim, esse é o esforço que os russos estão fazendo neste momento, né? Bom, em Tbilisi, na capital da Geórgia, continuam os grandes protestos lá, mais uma vez, contra aquela lei de agentes estrangeiros, que basicamente impede que a Ucrânia entre na comunidade europeia. Saiu um rumor de que o Lavrov seria substituído no Ministério das Relações Exteriores da Rússia, né? Isso circulou em vários canais de Telegram russos, tá? Não era ucraniano falando isso não, os próprios russos lá que estavam falando nos canais de Telegram que o Lavrov seria substituído, né? Não sabemos se isso é verdade, se isso vai acontecer mesmo, estava apenas sendo discutido. Diz que o Lavrov não gostou não, ficou chateado. Naquele esquema de vazamento de informações que houve lá justamente na Rússia, né, recentemente, que vazou através do Osherkin, entre os dados vazados, né, teria coisa de usina nuclear, de armazenamento nuclear, mas uma das coisas que vazou é isso daqui, ó, é o esquemático do Tobol Guerra Eletrônica russo, que está instalado em Kaliningrado e que é responsável pelo jamming de GPS na Europa, né? Ou seja, isso aqui é uma coisa que o pessoal, a OTAN vai fazer uma festa com isso daqui, tendo essas informações, né? Certamente fica muito mais fácil anular isso daqui no caso de algum problema real, né? O Macron falou que tem um objetivo estratégico claro, a Rússia não pode ganhar da Ucrânia. Se a Rússia ganhar da Ucrânia, não vai ter segurança na Europa. Que segurança vai ter a Moldova, a România, a Polônia, a Lituânia e os outros, né? E ele falou nessa mesma entrevista também que considera mandar tropas francesas para a Ucrânia caso a Rússia consiga um breakthrough e a Ucrânia solicite essas tropas, ou seja, se for preciso, ele está disposto a mandar tropas para a Ucrânia, né? Muito interessante isso daqui. Acho que não vai ser necessário, a Ucrânia está conseguindo segurar a ofensiva russa, mas vamos ver o que acontece nos próximos dias, né? Bom, o David Cameron, que é o secretário de defesa, o ministro de defesa da Inglaterra, está lá em Kiev e falou sobre a ajuda inglesa à Ucrânia, e entre as várias coisas que eles conversaram lá, foi justamente que ele falou que a Ucrânia tem o direito de usar as armas providas por Londres para atingir alvos dentro da Rússia, da mesma forma que a Rússia está atingindo dentro da Ucrânia. Você pode entender porque que a Ucrânia sente necessidade de se defender nisso, né? Ou seja, está explicado aí que aparentemente Estados Unidos e Inglaterra autorizaram mesmo a Ucrânia a usar armas no território russo, né? Vamos ver quando é que isso vai acontecer, vai ser divertido a primeira vez que isso acontecer.
Bom, a Gazprom entrou na primeira perda anual em 20 anos, né, com a queda do comércio com a Europa, ou seja, principalmente devido a não poder vender para a Europa. O pessoal fala assim, ah não, mas não está vendendo para a Europa, mas está vendendo para a China, para a Índia e coisa e tal. É, meu amigo, mas para a Europa eles tinham cano, tinham dutovia, vendiam baratinho. O preço do transporte, do petróleo, do gás, era tudo barato, né? Agora não pode vender mais para a Europa, perderam essa grana toda. E estão vendendo para a China, estão vendendo para a Índia com desconto grande, porque ainda tem que pagar transporte, que é mais caro, né? Os navios não querem levar o petróleo russo por conta do risco de sanções. Então, pela primeira vez aqui, você tem um prejuízo de 6,9 bilhões na Rússia, na principal empresa da Rússia, na Gazprom, por conta da guerra idiota do Putin, né? Para você ver como é que as sanções elas estão funcionando. A coisa não é tão rápida assim quanto o pessoal gostaria, lógico, mas elas estão funcionando sim, a coisa está ficando mais difícil, né? E uma prova disso é que o Putin acabou de cancelar a taxa de exportação no ouro, né? O governo está fazendo isso porque está precisando vender ouro para o exterior. O Putin fez uma grande reserva para essa guerra, ele sabia, ele está fazendo essa reserva preparando para a guerra, né? Só que aquele negócio, reserva não dura nada num país, né? O dinheiro acaba muito rápido se você começa a gastar e não tem como repor aquilo, né? Uma parte dessa reserva era em ouro. E a Rússia está vendendo esse ouro. A gente já viu, já mostrou gráficos aqui de como a reserva russa está caindo, inclusive o ouro já está sendo vendido, né? Agora, aparentemente, vão vender mais ouro ainda para conseguir manter o esforço de guerra. A Ucrânia está certíssima em visar a economia russa. É o ponto mais fraco da Rússia nesse momento. Eu não duvido nada que o apoio que o Putin está querendo do Xi Jinping é justamente na economia. E o problema disso é justamente que, primeiro, a China não está tão bem assim economicamente também, e segundo, a China não tem interesse em comprar essa briga da Rússia, porque ela não ganha nada com isso no final das contas, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.